Foi num dia em que estava prestes a sair do banheiro depois de dar descarga. Mãe? Ela olhou para trás. Havia uma cabeça chamando por ela do vaso sanitário. Mãe? Estática, fitou a cabeça por um momento. Deu a descarga. A cabeça desapareceu junto com o barulho da água. Ela saiu do banheiro. A Cabeça, em Coelho Maldito, por Bora Chun. Tradução de Ryu Jeon-son. Editora Alfaguara, 2024. Oi, eu sou Arthur Marqueto e eu tô aqui com Jorge Amaral e Ana Raíssa para mais uma Leitura Estranha. Hoje a gente vai falar de Bora Chung e 2 contos que estão na coletânea Coelho Maldito, que saiu em 2024 pela Alfaguara. A gente vai falar do conto A Cabeça e Menorreia, a gente conta para vocês a sinopse já, mas antes, vale o aviso, a gente tem a nossa campanha de financiamento no Apoia-se, é em apoia.se/Leitura Estranha. Lá você encontra todos os episódios que já saíram, a lista da primeira temporada, a lista da segunda temporada, você acompanha o que a gente vai publicar, vê as nossas metas, vê o que a gente tem para continuar existindo e o que a gente pode fazer para começar a enviar materiais exclusivos, novos episódios, mais frequência, enfim, aquilo para manter o projeto girando. E vocês podem também acompanhar ali e visualizar o nosso grupo de WhatsApp para compartilhar impressões, compartilhar leituras e saber de antemão o que vai acontecer nas próximas temporadas. Muito bem, Bora Chung é uma autora sul-coreana. Ela ficou conhecida mundialmente depois que o Coelho Maldito, essa coletânea, foi indicado ao The Booker Prize, né, o International Booker Prize, e ela nasceu em 1976, Seul, sul-coreana, escritora e tradutora, e o Coelho Maldito é a coletânea mais famosa, então recebeu já alguns contos, inclusive o A Cabeça recebeu alguns contos. Ela tem um costume muito curioso e interessante, que dá para perceber por essa coletânea, que é de fazer um diálogo com vários tipos de literatura, né? Então a gente tem ficção científica, a gente tem contos folclóricos, a gente tem contos que parecem mais ligados a narrativas orais, a gente tem terror, a gente tem realismo mágico, enfim, a gente tem ali uma série de frentes que ela atua e que é possível de visualizar ali. É interessante que ela coloca ali entre as inspirações dela, né, no site do Booker Prize, alguns atores que são muito curiosos, assim. Então a gente tem o Bruno Schulz, que a gente vê aqui algumas coisas em relação a dele, um escritor polonês que vai aparecer principalmente no último conto dessa coletânea, que a gente pode comentar mais pra frente, e alguns autores russos. Então tem o Andrei Platonov, que teve um livro recente, Uma Ficou Feliz, mas que tem o Tivengur, que também fala um pouco dessa relação da sociedade, de umas coisas mais esquisitas. E a Lyudmila Petrushevskaya, que escreveu aqui o Era Uma Vez Uma Mulher que Tentou Matar o Bebê da Vizinha, que é um pouco dessa mistura de horror com histórias folclóricas, que também vai mostrar uma questão que a gente vai abordar hoje, que tem a ver também com questões de gênero, né, na sociedade. Em específico, nesses 2 contos, a gente vai ver essa situação num filtro muito específico, porque o primeiro conto, o A Cabeça, é do trecho que vocês acabaram de ouvir, ele vai contar a história de uma moça que um dia vai ao banheiro e descobre ali que os excrementos delas formam uma cabeça, e a cabeça fica conversando com ela, falando: mamãe, deixa eu me alimentar, deixa eu crescer, deixa eu ajudar você. E ela fica completamente desgostosa dessa situação na vida dela e rejeita essa cabeça, passa por momentos específicos, acho que a gente vai abordar mais sobre isso, de quando a cabeça some, quando ela volta, o que acontece na vida dela, um pouco disso está relacionado. E o outro é o Menorreia, é uma mulher que tem um fluxo menstrual intenso, ela passa num médico, o médico fala para ela tomar o anticoncepcional por 3 meses, ela toma, suspende a medicação, e ela percebe que o fluxo dela volta a ficar esquisito, e ela volta a tomar por conta própria, e por conta dessa escolha que ela fez de tomada de remédio, ela fica grávida, mesmo sem ter nenhuma relação sexual. E aí, o desenlace acontece daí. Ela tem que achar um pai agora, senão a criança ela vai crescer com problemas. E aí é curioso contar pra vocês aqui que o primeiro conto que ela escreveu na vida foi o A Cabeça. Ela tinha uma ideia do começo de como ela queria fazer,
ela visualizou essa cena que o George leu, e aí ela mostrou o conto pra irmã, e aí a irmã olhou e falou, isso aqui é muito chato, isso aqui é muito entediante. Aí ela falou, isso mudou muito a minha perspectiva, que é, ao invés então de mostrar uma reação muito, meu Deus, o que tá acontecendo, ela falou, bom, então eu vou pro outro lado. Vai ser uma reação que não é realista, que não é emotiva, então a gente vai a partir daí. Então ela fala, né, na entrevista que ela deu aqui, que a dica pra ela é ser chato, ser entediante. Que desde então ela vai sempre contra a lógica e o senso comum, né, para escrever os contos dela. Antes da gente se aprofundar na discussão dos contos, eu queria saber de vocês como que foi a leitura, se vocês gostaram, se foi uma leitura prazerosa, se vocês têm questões. Eu tenho particularidades com essa coletânea, eu gosto muito de alguns contos e não gosto muito de outros. Acho que algumas vezes ela é um tanto irregular, mas no geral eu acho bastante legal o que ela propõe aqui de discussão. E vocês? Tá cada vez menos estranho, viu? Porque não esperem reações extremadas daqui até o final da temporada. Por quê? Porque é um estranho pra dentro, né? A gente começou com é isso que o Arthur falou agora. A gente começou com coisas mais fisicamente repulsivas, porém o que tem me pegado muito é esse atravessamento da questão de gênero com o estranho. Então a gente vai falar um pouquinho disso, eu tava brincando com os meninos antes de começar a gravação, falando assim, deve ser bom ser homem, né? Porque eles, nossa, tal coisa é muito estranho. Então, né, não. Então, algumas coisas que a gente já vem discutindo estão aqui, que é assim, o que é estranho? Para quem que é estranho? Quando que é estranho? Em que lugar da Terra ou do tempo isso é estranho? E se você é mulher, muita coisa que é estranho para um homem, para você é só 5 dias do mês. É isso? Achei que você ia falar mais. Não, vou deixar pra frente pra eu não me repetir. Eu acho que é por aí, né? Tem isso que a Ana falou. É estranho pra quem, né? Em que tempo, em que época, em que lugar, em que gênero, né? Em que condição. A gente vem trazendo isso desde a primeira temporada. É estranho, tem uma relação entre o que é familiar e o que é diferente, né? O que é estrangeiro, nunca visto, nunca sentido, né? Nunca percebido. E que, de alguma forma, também tá dentro de nós, assim, no sentido de que a gente convive com essas coisas, né? Mesmo um homem tá desde criança vendo as mulheres menstruar ali, né? Ouvindo sobre isso, tendo contato com essa informação. Então é também familiar, além de ser estranho de alguma forma. Eu acho que ela trabalha essas questões, né? Assim como a gente viu, por exemplo, no Vegetariana, em outros episódios, tem justamente essa inversão, assim, né? Do que seria estranho, por exemplo, a cabeça dentro da privada ali, e algumas pessoas olham com certa naturalidade. É só deixar ela ali, ela não faz nada, ela não morde, né? Tá tudo bem. Enquanto que outras coisas que talvez fossem supostamente mais cotidianas e mais normais, aí são ressaltadas para a gente olhar para isso de uma maneira, né, com um olhar mais afinado, assim, né, com um olhar mais dedicado. E acho que o Menorreia faz isso, enquanto que a cabeça faz o oposto. E nesse sentido é interessante essa oposição entre os contos, né? O que é familiar em um se torna estranho e o que é estranho em um se torna familiarizado, ali, se torna até de alguma maneira ali ignorado, né? E com isso ela vai trazendo também questões da maneira como a sociedade encara certas questões. Tem muito dessa, qual que é o papel da mulher, né? Qual que é o que se espera de uma mulher, o que se espera também de uma família, ali numa cabeça. Então acho que a gente ainda vai falar de forma mais aprofundada, mas isso ficou ali bem marcante para mim, assim. E é interessante comentar o que o Arthur falou, assim, os contos são muito variados. A gente focou nesses dois, que tem um pouco mais desse estranhamento, tem um pouco de realismo mágico misturado com um pouquinho de horror, assim. Mas a gente vai ter, né, um ali que é praticamente uma história de 1001 Noites, assim, o Senhor do Vento e da Areia. Eu gosto muito desse conto. É muito interessante, muito legal. E é uma coisa mais de fantasia. Tem um que é mais ficção científica, O Adeus Meu Amor, que fala de androides. Então ela também navega entre vários gêneros literários de uma maneira bastante fluida, assim, né? Tem uma certa familiaridade ali, né? Já que estamos falando disso, mostra isso entre os vários gêneros literários, né? Então é uma coletânea divertida.
Eu acho até, eu não sei se é um pouco que a Ana disse, né? Bom, depois de começar com o Uzumaki lá no começo, não sei se a gente tá um pouco, assim, acostumado, né, com o estranho, mas eu achei que do que a gente leu até agora, esse é um pouco mais dentro de uma certa normalidade, digamos assim. Tem, claro, os estranhamentos que a gente vai tratar, mas lá comparado com o Uzumaki é que, né, estoura a nossa cabeça aqui, né, pra usar o Pô, a termo. gente desensibilizou. É. Eu diria que a gente fez uma trajetória quase transcendental, pensando nos próximos 2 episódios, porque a gente saiu do muito corpóreo do Uzumaki e a gente vai terminar em Polícia da Memória e em Ubik, que já são quase a relação corpo-mente, corpo-espírito, o que é aquilo, né? Sim. Mais um corpo como ausência do que um corpo como presença. Eu queria aproveitar, antes da gente virar o bloco então, para falar do último conto, que eu acho um conto muito interessante, que chama Reencontro. É uma pesquisadora coreana que está fazendo um intercâmbio, uma pesquisa, e ela está na Polônia porque ela pesquisa ali memória e Segunda Guerra Mundial. E aí ela está numa praça, ela vê um velho que caminha mancando da esquerda para a direita, e ela fala que ele caminha muito rápido para quem tá mancando, e ela começa a perceber que ele tá tipo em looping. Ele aparece o tempo todo, a todo instante, e não daria tempo dele contornar a praça para fazer o mesmo trajeto. E aí ela fica olhando para ele, e aparece um homem do lado dela e fala: "Ah, você também consegue ver eles?" E ela fica: "Ué, como assim?" E aí depois ela vai entender que o que ela tá vendo ali são memórias e uma relação de memória e trauma ela faz ali, então, né? Então ela vai pegar esses fantasmas que surgem ali dessa relação de memória dos traumas vividos, das situações. Ela vai supor e questionar ali que ele aparece ali, ele tá ali depois de ter sido baleado e morrer antes de chegar no fim da praça. Então ele tá condenado a reviver esse momento. E ao mesmo tempo em que eles contam essas histórias, os 2 personagens, e vão trocando essas experiências, eles vão comentando sobre o que é o fantasma, o que é esse trauma, o que é a vida de cada um, quando eles começaram a ver. Esse homem específico que encontra com ela tem uma história muito triste ali, de abandono, de como que é a vida dele, o que ele vê, e ele tem uma questão que ele pede sempre pra ser amarrado por ela. Então ele tem um lance que eles vão pra casa dele ali e ele pede pra ela amarrar ele. E ela comenta muito de como é interessante essa situação, porque ela em tese tá sendo submissa, entre aspas, por obedecer esse pedido dele de ser amarrado, mas ao mesmo tempo é ela quem amarra. Então é uma situação de poder ali meio esquisita que ela coloca. E ela fala que também existe uma situação esquisita porque ele pede pra ser amarrado pra se sentir mais seguro. E ele fica pendurado, amarrado, vendo ali o anoitecer, o amanhecer, não lembro direito agora, mas o tempo passar, né, nesse fluxo. Aí ela sai de lá, depois ela volta e tal, e aí ela volta a ver ele. Ela vai pro apartamento dele e volta a ver ele. E aí eles conversam e tal, e o fim do conto é ela perguntando: "Você quer ajuda pra eu, né, te desamarrar de quando você se enforcou aqui nesse aquecedor?" Então você entende que ela encontra ele em vida e depois ela passa a ver ele já como fantasma por conta das questões traumáticas que ele falou depois no suicídio ali. E é um conto muito bonito, assim, de ouvir, de contar. Vai falar também ali das questões dos campos e tal, e a gente vê que tem muito uma relação com, né, com o que eu acabei de falar da herança dela de narrativa, né? Então é uma história de fantasma muito diferente, assim, muito mais profunda. E a gente tem algumas páginas antes uma história de fantasma bem tradicional, assim, um fantasma que vive ali numa casa, que vai cobrar, que a moça cuida do fantasma criança, e ela fala: "Ai, tal pessoa me deixou triste." Aí de repente a pessoa aparece morta com uma coisa esquisita e você fala: "Mas como é que ela morreu?" O cara que brigou com o marido dela aparece todo lascado, apanhado, com o carro riscado, e ninguém vê o que aconteceu nas filmagens, ele tá sozinho. Você fica: então é uma história bem mais tradicional de fantasma, assim, né, de horror. O próprio primeiro conto, né, que abre o livro, ele é mais padrão nesse sentido de ser uma questão de maldição, de objetos amaldiçoados, de onde herda, da relação entre os feiticeiros ali, né, e passam de alguma forma nessa construção de um estranhamento que não é tão intenso quanto os primeiros, né, do que a gente falou, mas estão ali em alguma medida, em alguma forma. Antes da gente passar, eu queria saber de vocês, da escrita dela, do estilo, né, eu tava falando pro Jorge, esse é o primeiro livro dela, é um livro que foi publicado de maneira independente, que ganhou esse alcance e projetou o nome dela, apesar de ter sido publicado por várias editoras independentes ao longo da trajetória, então ela tem ali algum mérito. Não leio coreano, não li a língua original, não sei dizer como que era o estilo dela. Mas a tradução, eu achei que ela tem um estilo mais seco, assim, né, do que chega pra gente.
tem pouco floreio, pouco desenvolvimento nesse sentido, né? Não é tão simbólico, tão metafórico, né? A gente tem um tipo de escrita que me parece mais direto. Vocês gostaram? Vocês tiveram alguma dificuldade? Vocês têm algum comentário em relação a isso? Eu gostei da mistura de estilos dela, gostei disso, tudo isso que vocês vêm comentando. O primeiro conto não tem como não pensar quando você está lendo, né? O Coelho Maldito mesmo. Que de vez em quando me dá de vomitar coelhinhos. Só que nesse caso são coelhinhos malditos. E a escrita dela, confesso que eu senti falta de floreio. Porque quando a gente entra nessa questão do fantástico, do horror, ou mesmo do folclórico, eu sinto falta, sabe? Mas não foi algo que me incomodou. Foi algo que, pensando sobre essa escrita, principalmente quando é uma literatura que é muito longe do que eu leio de costume, tanto pelo tipo, né, assim, a literatura coreana, ou por ser uma língua que eu não, né, você não consegue fazer aquela ligação, eu sempre me pergunto assim, será que é da tradução? Será que é do autor, da autora e tal? E nesse caso eu acho que é da autora, porque é uma coisa que é uma característica que se repete, né? Eu acho ela é bem mais seca e direta e eu sinto essa falta, né, do mágico ali na escrita. Mas é uma ótima leitura, não é nada que... É estilo mesmo, não é um... Ai, como é o primeiro, talvez ela melhor. Não, é só do estilo. Eu gosto do estilo mais palavrudo, assim. Porque eu acho que combina mais com o que ela tá escrevendo. Combinaria. Mas gostei bastante mesmo, assim. Como eu não li na ordem do livro, eu fiquei com a impressão inicial de que tudo era meio ali como a cabeça e o menorré, mas não é. Então é uma mistura bem boa. Eu gostei mesmo. Eu gostei também, mas é verdade o que vocês estão falando, assim, ela é muito direta. Tanto até na forma de começar os contos, né? A cabeça já começa desse jeito, né? Como a gente gravou, assim, já mostra de cara, assim, bom, existe ali uma cabeça dentro do vaso sanitário. O Coelho Maldito também já começa falando, bom, existem objetos amaldiçoados e pessoas que fazem isso e o coelho do abajur é esse caso, né? Então ela já vai direto, né, no ponto, assim. É diferente dos outros que a gente estava lendo, que às vezes começam a trazer ali algumas elipses, né, não vão direto, né, a essa questão, vai se construindo de alguma forma para às vezes chegar num clímax. Não tem tanto um clímax assim, no livro dela. Tem ali uma virada, né, no final, principalmente nesses 2 contos que a gente analisou, mas é algo até um pouco esperado, né? Algo um pouco já ali, de alguma forma, prometido, assim, pro leitor, né? Bom, isso aqui vai acabar acontecendo, né? Ali no Menorréia, né? Bom, foi falado várias vezes, você não arrumar um pai para criança vai dar ruim, né, tal. E vai indo nesse sentido, cumpre um pouco uma promessa, né? Não tem tanto aquela inversão que nos surpreende, assim, né? Que nos vira completamente. Então eu acho que ela tem essa coisa mais direta. Eu tô falando sobre isso, essa questão, esse desfecho de alguma maneira, esse desenvolvimento. E aí vai muito, acho que, de quem lê, né, e do tema que está sendo abordado. Em alguns casos eu acho que é bom, tem essa simplicidade de uma... O da cabeça eu achei bom, por exemplo, isso de já começar assim e mostrando, tem esse desenvolvimento, porque tem a coisa do tempo que vai passando e das evoluções. Em outros casos, eu também sinto falta de que talvez pudesse ter ali um floreio a mais, talvez ali uma coisa um pouco mais simbólica. Acho que talvez um que vai um pouquinho mais por esse caminho é aquele dos Dedos Gélidos, né? Que ele é praticamente uma história mais ali estilo século XIX, assim, né? De fantástico com fantasma, com lugar escuro, com floresta. E aí esse sim tem ali uma surpresinha no final, tal. A gente fica mais sem saber o que tá acontecendo. Acho que foi o único dos que eu li que tem esse mistério maior, né? E eu gostei bastante dele, justamente acho que talvez por isso, porque fica um pouco mais uma atmosfera ali. Eu acho que é isso um pouco que perde os outros, né? Sem o que a gente tá chamando de floreio, né? Fica sem um pouco de uma certa atmosfera de algo um pouco mais fantástico, mais bizarro ali, mais, né, diferente. Fica mais... É isso, né? É isso aqui. Eu tô vendo a cena limpa, né? E é isso aqui. Por aí. Mas eu gostei bastante. Acho que a variação, né, é bem legal. Esse jeito direto de expressar também é algo interessante de observar, assim, né? Até da gente pensar, bom, quando que isso funciona, quando que não, né? Mas assim... Concordo com vocês nesse sentido. Eu
ouvi uma vez, e eu tenho pensado muito nisso há alguns tempos. Era um livro sobre processo de escrita, na verdade, né? E ele estava falando de como esse processo de escrita, para quem escreve, para quem faz a arte, ele nunca pode ser atingir um objetivo específico, né? Enquanto você faz, você tem que já pensar na sua próxima inquietação, na sua próxima questão, na sua próxima pergunta, porque em específico ele estava falando ali de alunos que fazem, por exemplo, disciplina de artes plásticas. E aí o grande objetivo deles é fazer a exposição no fim do curso. E aí que eles mantêm esse incômodo, esse objetivo, esse desejo de fazer a exposição e conseguir fazer uma exposição. E aí eles atingem e depois eles nunca mais fazem nenhum processo de arte. E aí ele comenta de como, para quem quer produzir arte, quem quer fazer arte, como existe sempre essa questão de fazer uma coisa enquanto você também almeja uma questão seguinte, enquanto você vai alimentando esses incômodos que você tem, né? De você fazer uma resposta agora e visualizar aonde essa resposta pode te levar no futuro, né? E isso ele junta depois pra frente numa questão do próprio fazer crítico, né? De que a gente só entende uma obra, uma produção de uma pessoa, ou o que significa uma obra numa produção de uma pessoa, quando a gente coloca em parte o processo, né? Acho que isso mudou muito a minha perspectiva da frase que a gente já usa a exaustão hoje, né? De confia no processo. Porque o lance da produção artística, para quem produz, não é o material final, né? É o processo como um todo, de você desenvolver esse questionamento, esse incômodo, né? E eu tenho pensado muito nisso enquanto eu faço as questões de gravação, eu preparo, né, a produção para as gravações ou para os textos da newsletter, eu fico pensando muito nisso, né? A Bora Chung, ela publicou o Coelho Maldito, mas ela já publicou mais uma coletânea, né? Tudo isso que eu tô falando aqui sem tradução, que é o Your Utopia, ou Sua Utopia. Ela publicou também o Midnight Timetable, que é uma novela sobre histórias de fantasmas, um romance sobre histórias de fantasmas aqui. E ela publicou também há pouco tempo o Red Sword, todos esses foram traduzidos para o inglês. E eu fiquei muito curioso de ver como é que fica essa produção ao longo da trajetória dela, sabe? Eu acho que eu estou alinhado com vocês e diria que eu fiquei muito curioso, assim, por exemplo, esse que é um específico sobre fantasma e lendo os 3 contos que ela faz do livro que trabalham efetivamente com fantasmas e assombrações, né? Eu fiquei muito curioso pra ver como esse trabalho se desenvolve. Esse Midnight Timetable saiu no fim do ano passado, ali em setembro de 2025, em inglês. Então fiquei muito curioso. Era só isso. A médica olhou como se fosse matá-la com aqueles olhos maquiados de azul e preto. Isso é o que chamamos de abuso de medicamentos. Ninguém, além de você mesma, é responsável por essa situação. Onde já se viu sair por aí tomando remédio por conta própria? E o que devo fazer agora? O bebê tem pai? Perguntou a médica olhando sua ficha. Hã? Perguntei se tem alguém para ser o pai desse bebê. Não. Levantando a cabeça, a médica olhou ferozmente com os olhos cobertos de maquiagem. É melhor se apressar em encontrar alguém para ser o pai da criança, então. Pai da criança? Por quê? Porque é mais do que normal ter um pai quando se tem um filho na barriga, não? Retrucou a médica incisiva. E o que pode acontecer se não tiver um? Como o seu caso não é gravidez normal, se você não conseguir um cônjuge, a divisão de células e o desenvolvimento do embrião ficarão comprometidos. Já ouviu falar em ovos fertilizados e não fertilizados no mercado? Pois é o mesmo princípio. Se o feto não se desenvolver normalmente, a gravidez também estará sujeita a risco, o que pode acabar causando consequências nefastas para a gestante. E a gestante, nesse caso, é você. Tá entendendo? Menorreia, em Coelho Maldito, por Bora Chung, tradução de Ryu Jun-song, editora Alfaguara, 2024. Relendo A Cabeça, eu li o livro antes da gente começar o projeto do Leitura Estranha, né? E aí, relendo agora, fiquei muito com a impressão, não só o diálogo que a gente estabeleceu já no primeiro bloco com a vegetariana, mas eu fiquei lembrando muito da discussão que a gente fez da Clarice Lispector. Porque eu lembro da gente comentar da Clarice Lispector, desse movimento que a protagonista faz em um dos contos, de apagar a sujeira, né? De se livrar daquilo que é tido como algo ruim, como algo impuro, e tentar manter só uma facetinha específico, né? E aqui numa cabeça, eu fiquei muito interessado agora na releitura, nessa relação que ele estabelece com a cabeça que vai se formando, né? A cabeça, a princípio, ela tem uma postura de busca de acolhimento, né? Ela fala, olha, eu sou o seu excremento, mas a gente pode dialogar, a gente pode chegar no meio termo, a gente consegue se dar bem, né? É quase uma relação entre Frankenstein e criatura, né? Olha, você me criou,
mas, né, a gente consegue estabelecer uma relação saudável aqui, né? E ela se afasta dessa sujeira dela, né? Eu acho que o Jorge pode falar um pouco mais sobre isso, da questão da sombra mais pra frente, né? Foi uma questão que ele levantou enquanto a gente conversava. A cabeça, ela fica ali pairando, né? Ela sobrevoa, quase como um duplo às vezes também, que vai se concretizar efetivamente na conclusão do conto. E que fica ali nesse processo daquilo que é reprimido, naquilo que ela não assume, da sujeira que ela... E eu gosto de como a gente vê nesse conto os momentos em que a cabeça aparece com mais força e quando ela não aparece com muita força, né? Existe um momento em que a cabeça para de aparecer no conto, que é o momento em que acontece ali a mudança, o estabelecimento, a maternidade, tem um outro processo na vida dela que muda essa dinâmica da cabeça. E junto a isso, a gente tem uma construção, e aí aqui sim acho que eu faço um recorte mais próximo da vegetariana, que é como as duas personagens, tanto desse conto como do outro, elas têm uma primeira reação quando acontece essa questão adversa, para dizer desse jeito, que é a primeira coisa que elas precisam fazer é abandonar a carreira e depender de algum provedor. Então, nesse caso, o da cabeça, efetivamente, ela larga o trabalho dela e vai se casar e virar uma mãe em tempo integral e que vai ali aos processos e que isso vai interferir na relação da cabeça, que é toda a vida que ela tinha de forma independente, ela vai trocar por uma vida ali que ela vai ficar a depender do lar e que depois ela vai passar só vendo televisão de maneira tediosa ali, que ela não faz absolutamente nada, que ela só senta e vê televisão. E que isso mais pra frente a gente vê que se desenvolve de outra forma no Menorreia, né? Mas acho que a gente visualiza essas duas questões, né? Não sei o que vocês acham disso. Eu tive essa lembrança, né, de quando a gente leu Clarice também. E por incrível que pareça, lá na Clarice a mãe era mais feliz. Tá, de vez em quando ela queria que o fogão explodisse? Sim. E mesmo assim ela tava melhor. Ai, sempre. Clarice me detesta. Mas é com amor que eu comento isso. Desde que os ovos não quebrem, né? Desde que os ovos não quebrem, seja todos ali, ó, tá tudo bem. É uma marcação quando a gente lê, como eu comecei falando da questão de gênero, né? Aqui, em outras leituras que a gente fez também, tem essa questão da mulher abandonar algo que ela faria ou não fazer, né? E passar a viver para a família. Isso ainda é... Porque no nosso recorte, né? 2026 e tal... O mundo aí, a internet, a gente acha que algumas coisas já passaram e não passaram, né? Algumas coisas ainda acontecem, sim. Ainda é muito moderno e atual dentro da nossa materialidade de divisão de trabalho e de desempenho de trabalho social, né? E aí a gente está incluindo criar filhos e cuidar de crianças e cuidar dos pais e trabalhar ou não trabalhar, que essa seja a realidade feminina. Né? Então, esse ponto específico lá na Clarice é menos estranho, porque a gente está falando de algo que foi escrito na década de 60, 70. Só que aqui, aí vem o que a gente falou do quando que isso é estranho. Então, a mim, me chamou a atenção quanto isso tem sido recorrente nessas histórias. Aí ela se casou, ela arrumou um namorado na festa, falando aqui, né, da Carmen Maria, da moça que arrumou um namorado, tinha ali uns 17, 19 anos, daqui uns anos ela casa e ela vive para aquilo. Embora seja um casamento, teoricamente, feliz e dentro do possível saudável. Aqui a gente tem a estudante que deixa o mestrado porque ela engravidou da pior forma possível, da pior forma que você imaginaria que poderia engravidar, que é tomando anticoncepcional. E tem um atendimento muito humanizado, né? Como a gente viu aí da médica, assim, muito, muito moderno também, uma postura muito moderna da medicina, assim, de que, então, ninguém mais é culpado dessa situação, a não ser você, se vire. E aí ela tem que abandonar a sua carreira. E ali ela estava imbuída naquilo, né? Ela começou a passar mal, ela tinha um mestrado para fazer, ela falou assim, eu vou ao médico, vou tomar remédio. Seguiu tomando esse remédio, até que o remédio criou ali essa situação. No outro conto, a gente tem a mãe que está ali na piscina, que está cuidando do filho, a gente sabe que ela está passando, né, pela menopausa e tal. Então, essas questões, esse estranhamento que atravessa, e aí a gente tem variados acontecimentos, a vida do que seria o odierno ali, né? A mulher que não tem uma vida com desafios. E eu não tô falando que criar crianças e cuidar de casa não seja um desafio. É cansativo, talvez não seja um desafio, mas é cansativo.
Então ela é meio esperado, não é que seja desafio no sentido de coisas acontecem, claro que coisas acontecem, mas Talvez assim, não seja estimulante, seja não, uma coisa que você estimulante tá é a falando. palavra. Muito obrigada. Não, né? Você sai de uma vida ali que não é estimulante, que é uma grande lista de coisas para fazer. Tenho que manter essa criança viva, essa casa funcionando, esse marido alimentado, essa família mais ou menos em ordem. E aí algo de incomum acontece, ou no caso aqui da cabeça, não tão comum, né? Tem um momento que ela fala assim, não, né? É isso aí, é só não dar muita ideia que isso acontece mesmo. Então, você começar a estranhar uma situação que você vê com novos olhos aquela situação, né? Porque parece que não era pra você estranhar, você começa a estranhar. Eu acho que não é sem querer que isso tenha aparecido nesses contos, não é sem querer, já falamos sobre isso também, que a gente tem tanta mulher escrevendo sobre o estranho, o insólito, o fantástico, o horror, né? Não é essa questão de gênero, ela não consegue não ser clara pra quem tá lendo. Acho que puxando direto do que a Ana falou, né? Essa questão do que essas mulheres estão, de alguma forma, reprimindo, né? O que elas estão jogando no vaso sanitário, né? De vontade de vida, né? De uma potência do que poderia ser, talvez. Aí, meu momento mais esperado é quando o Jorge entra no modo psicólogo. Satisfeitíssimo. E esse conto me ativou muito esse lado. Não tinha como não ficar enxergando o tempo todo essa ideia de persona e sombra que o Jung traz pra gente, né? Porque tem ali no conto, ela já começa aparentemente um pouco entediada, mas ela ainda trabalha, ela tem ali, aparentemente mora com os pais, né, tal, tá ali com a família, mas já tem alguma coisa que ela tá jogando pra baixo ali, fechando a tampa da privada pra não olhar. Sabe? Tem ali, e isso é algo normal que a gente faz no dia a dia, assim, a gente tem, como se a gente tivesse que ter uma certa adaptação ao mundo, né? Então a gente cria ali uma persona, um papel ou vários papéis para a gente poder fazer uma intermediação entre o que a gente realmente seria enquanto essência, enquanto desejo, enquanto totalidade e aquilo que espera-se que a gente faça e trabalhe e tenha relações em família e etc. Só que a partir do momento que a gente libera uma parte e esconde outra, a gente vai criando uma sombra, né? O Jung fala que a gente vai pondo isso no inconsciente e vai ali ocupando essa sombra, colocando cada vez mais coisas, conteúdos que podem ser bons ou ruins, né? Às vezes a gente imagina a sombra só como algo negativo, mas não, às vezes você tem, por exemplo, um desejo de ser artista e aquilo não é aceito na sua família, no seu meio social, e você reprime aquilo e tá ali na sua sombra, toda a sua criatividade, por exemplo. Num caso desses que aparece aqui, aparece no Vegetariana, talvez até uma certa sensualidade, né? Talvez uma vontade de se divertir. Vai tudo pra sombra. E sobra o quê? Sobra ali aquela persona de uma mulher que segue esses padrões que eles descrevem no livro, né? Bom, ela é mãe, ela tem uma vidinha ok, pacata, nada muito diferente, e aí conversa muito com o conto da Clarice mesmo, porque era isso. O que se espera dessa mãe de família que sai para comprar ovos e volta? Na Clarice, ela começa a encontrar essas sombras ali no Jardim Botânico, ela começa a ver no cego, né? Tudo que eu não vejo de mim mesmo. E nesse conto da cabeça, eu li muito isso, e naquela cabeça, ela parece ser esse produto de todas essas repressões, né? As coisas que eu não sou, que eu não me permito ser e jogo no vaso sanitário, ela vai criando uma personalidade. E até algo que o próprio Jung diz, assim, se a gente reprime muito, às vezes tem ali uma personalidade nossa que de vez em quando aparece, sabe? Quando a gente tá reprimindo, e aí do nada tem um surto de raiva, ou tem nossa, eu saí de mim, né? Sair de mim, é aquilo, é a cabeça que emergiu e falou por você. Então é a cabeça que quer ter uma voz, né? Ela quer dizer, mãe, olha, vamos conversar. Se você continuar me alimentando, eu vou crescer. Ela avisa, né? E eu quero crescer, porque esse lado nosso, ele quer sair da sombra, justamente como ela quer sair ali do esgoto. E no conto é muito legal porque ela vai tentando reprimir aquilo de várias formas, né? Então, primeiro ela, dá descarga, mas não é o suficiente. Então eu ensaco um negócio, jogo no lixo, mas aí aquele duplo dela, e aí a ideia do duplo é muito interessante também, né? Porque o duplo dela fala com o lixeiro, olha,
me deixa voltar, né? Depois ela põe no potinho, põe pra E o secar lixeiro e ela fala com o tranquilamente, marido. né? Ah, sei lá, ela Tranquilamente. pediu, eu botei de volta na privada, ela me pediu, tudo bem. O marido a mesma coisa. Ah, tava ali secando, coitada, fiquei com pena, né? Devolvi também. E aí é a coisa do meio realismo mágico, assim, né? Eles veem essas coisas estranhas e agem como se fosse normal. Ela não mordendo e não se reproduzindo, não tem nada demais, né? Mas também tem um outro lado nisso, assim, né? Essa pessoa, ela tá em sofrimento porque ela não se realiza, isso é normal também, né? Fica aí, fica quietinha, né? Que isso aí passa. Isso aí não faz mal pra ninguém. Guarda as suas sombras aí com você, sabe? Porque isso aí não é bom mesmo deixar ela pra fora, assim, né? Não vai deixar na sacada. Guarda aí na privada. Então, muito essa leitura. E aí o duplo, quando vem, né, vem com essa manifestação de duplo que é tradicional até, né, em muitas outras histórias já antigas até, né, o Dorian Gray, por exemplo, que tinha o duplo dele no quadro, era justamente isso, né, o duplo era aquele que vinha se apodrecendo, porque a persona externa dele estava sempre linda. Então, o que que era o quadro? O quadro era o vaso sanitário ali, né? Então, a gente tem o do Jack and Hyde lá, que também é o duplo clássico, né? Os duplos vêm com essa ideia de que existe algo em mim que não sou eu. E é uma ideia de estranhamento muito potente, né? Já o Freud até dizia ali no Heimlich, né? Os duplos nos fazem olhar para as nossas coisas que a gente não quer ver, né? O Frankenstein tem isso de certa forma. Tem ali também uma espécie de duplo do cientista, né? Então eu gostei desse conto muito nesse sentido, assim, dessa parte sombria, psicológica, né? Uma coisa muito legal a gente pensar sobre os duplos e que envolvem o que a gente lida e enxerga dos duplos hoje em dia, né? Eu acho que o da cabeça, ele me parece uma narrativa de duplo mais tradicional nesse sentido, né? Em que a sombra de tanto ser reprimida ali, ela surge, né? Aquela ideia que, enfim, o Jorge vai ter muito mais repertório para falar do que eu, que o recalcado sempre volta, né? A ideia de que a gente tem essa sombra que fica ali em silêncio e eventualmente vai retornar de alguma forma. Mas ultimamente a gente tem trabalhado essa questão do duplo, principalmente nas questões do audiovisual, de forma distinta, né? A Ana, inclusive, leu há pouco tempo um livro com duplo também, da Kuang, que é a impostora que também vai trabalhar disso. Mas eu penso principalmente, talvez, em Pecadores, em Mickey 17, que são narrativas que a gente tem o duplo, mas o grande conflito ali não é você afastar aquilo que tem de ruim. Não é você lidar com essa sombra, com esse lado pesado, esse lado rejeitado, de uma maneira conflituosa. A gente tem ali duas narrativas preocupadas em mostrar uma espécie de parceria, de troca, de complementação da sombra com o indivíduo. Então, em Mickey 17, o personagem principal, ele não tem que reprimir a sombra violenta dele. Eles têm que se aliar para, de alguma forma, eles conseguirem destruir o mal maior ali, que é, no caso ali, uma corporação extrativista, capitalista. Então a gente tem uma outra relação com o duplo ali. Em Pecadores, a gente também não tem essa eliminação do duplo. O duplo fica, e o duplo ele aparece depois para conversar com outras pessoas. A gente tem um outro trabalho, né? A maneira com que a gente relaciona esses duplos, ela tá mudando muito. Acho que até a substância também já não tem uma relação tão tradicional assim entre os dois duplos ali, das duas moças, né? Sim. Eu acho muito interessante, porque o duplo é um tema que eu gosto bastante e que, de alguma forma, ele dialoga também com o que as pessoas lidam no dia a dia, né? E quando eu li uma análise especificamente para falar do por que a gente tem lidado tanto com o duplo e como é que a gente tem mudado isso, tava muito em consonância daquilo que eu falei uma vez sobre a questão da complexidade do romance burguês realista, né? Da tradição do romance realista de hoje que bebe no burguês, que é essa questão de, pô, o mundo tá uma droga, eu tenho noção dos meus privilégios, eu sei onde a gente tá, eu sei o que acontece, mas eu não posso fazer nada sobre isso, então eu vou tentar de alguma forma criar essa literatura mais moralista, mais pautada pela verdade, pelo que é bom e ignorar um pouco essa questão de beleza, porque o mundo tá horrível. E a análise ia um pouco nesse caminho, né, dessa relação que a gente faz com o duplo hoje, que a gente entende, entre aspas, o que é essa relação com o recalque, com a sombra, com aquilo que é importante pra gente, mas que fica ali de alguma outra forma, né? Não sei se pra vocês
faz algum sentido ou toca em vocês em alguma outra questão, mas eu gosto muito de pensar o duplo também como a gente visualiza ele hoje, né? E o que isso diz respeito em relação com nós mesmos, né? Como é que a gente entende essas nossas facetas de alguma forma. Eu não sei, eu fui indo, né? Aí... Quer falando? Não? Se quiser começar, eu tô Tá. montando tá vendo? aqui. Eu fui indo. Não, eu achei ótimo, assim, pensar nisso, né? O duplo atual, né? Dá para fazer, por exemplo, uma comparação bem direta entre a cabeça e o substância, né? Porque na cabeça, o duplo que sai, ele também é uma mulher mais jovem, mais bonita. E é ela. Sim. Né? Então é quase uma inversão ali, né? No substância, isso acontece já no começo. É a busca dela. Ela busca esse duplo para ela viver através do duplo aquilo que ela já não pode ser, de alguma maneira, né? Tem ali E aí, claro, eu acho que são contextos sociais e críticas muito diferentes. Tem toda uma questão da mídia, né? Da necessidade da beleza e tal, que não aparece tanto na cabeça. Mas tem essa ideia de viver, né, uma outra vida que já não é possível. Porque parece que no conto, esse duplo que aparece, ela vai, né, ela fala até, né? Bom, você viveu toda a sua vida, agora é minha vez. Só que eu sou mais bonita, mais jovem, e a própria personagem, tem alguns momentos que ela conta da filha, e parece que tem ali uma certa dor de cotovelo. Ah, minha filha, ela é tão bonita, e eu agora, né, estou velha, já não tenho mais essa beleza. E a filha sai muito, quase não fica em casa, ela tem muitas atividades. Ela tá vivendo, ela tá curtindo a vida de alguma forma, e a personagem tá ali, a protagonista tá só em casa, sozinha. O próprio marido fica pouco, porque teve uma promoção e tal. E ela narra o marido sendo alguém muito entediante também, assim como era lá no Vegetariano, né? Ele é um funcionário padrão, nada demais, a nossa vida é isso, nada demais, né? Tudo meio entediado. E a filha é alguém que parece um pouco mais ativa na vida, né? Então vem esse duplo como essa possibilidade de uma existência diferente, parece. Então, tem também uma coisa quando a gente fala, né? Bom, a gente tá recalcando ali as vontades e aí vira esse monstro. Normalmente os duplos eram monstros. Agora a gente tem duplos que são belos, né? Que emergem como belos. Mas será que no fundo a gente também não tá reprimindo aquele corpo mais velho, que de alguma forma não serve, né? É outro tipo de repressão, parece, pra mim, assim. Né? A gente tem mais consciência de que existem essas repressões, só que a gente acaba reprimindo outras coisas. E aí outras coisas emergem, né? Outros tipos de duplos emergem. Já nos outros filmes ali tem mesmo uma coisa de uma parceria, né? Acho que talvez tenha algumas produções que mostram como a gente pode se beneficiar de alguma forma de olhar para todos os nossos lados, né? De todas as nossas facetas, assim, né? E tentar de alguma maneira integrar isso. Que aí é algo que, de novo, assim, a psicologia analítica do Jung vai por esse caminho, assim, né? Bom, se você quer se tornar uma pessoa mais integral, mais total, a gente tem que ir pegando esses vários lados, o que tá na sombra, o que tá essas várias possibilidades de persona e tal, e integrando, e aceitando que, bom, eu também sou uma parte que eu não gosto, eu também sou uma parte que já não serve mais, eu também sou uma parte que sente raiva. E integrando esses nossos duplos para uma unidade, né? Eu acho que a gente tem tanto produções que mostram a gente se separando, e aí reprimindo coisas às vezes diferentes do que era antes, mas ainda reprimindo, e tem outros que já vão por um caminho de, bom, como a gente se integra, né? Vamos pegar essas facetas e juntar de alguma maneira, ou trabalhar em conjunto, como mostra. E a potencialidade, né, da junção também, porque o Mickey 17 Exatamente. ele não consegue fazer se não tiver a violência ali, né? Ele não vai chegar ali se não tiver a violência. Eu acho que o Mickey 17 até mostra justamente esse processo contrário, assim, né? Bom, eu sou vários, mas para ter uma potência de fazer algo que realmente é relevante, eu tenho que me juntar. E tem um que é mais violento, um que é mais festeiro, né? Um que é mais certinho, um que é mais tonto. Mas precisa de todos, né? Para poder realmente se integrar e seguir em frente. E dos outros lados, não. Bom, se você continua, mesmo lá no fim da vida, você tá se dividindo, então você vai continuar, né?
vivendo só uma faceta da sua própria essência e só mostrando um lado no mundo. Seja belo ou feio, né? Isso é bem interessante, essas novas formas, né? De lidar com a duplicidade, né? Com o duplo, com o recalque. Quando eu li a primeira vez a cabeça, eu fiquei muito perturbada. Mais do que com tudo, com a personagem ter sido suplantada por esse duplo que aparece, né? Eu falei, não, é a minha vez. Elas não convivem, é incisivo assim. Você já viveu, agora é minha vez. Vá para o seu cantinho. E quando esse duplo aparece, ela faz a mãe tirar as roupas que tá vestindo e ela que veste, né? Não é, não, eu vou pegar uma roupa. Não, eu quero assim. Essa roupa aí que eu quero. Mas tá frio, foda-se. Mas tá, foda-se. Não E aí mandei. tem essa comparação, né? Que ela fica assim, poxa, ela ficou muito melhor com essas roupas do que eu, porque eu já tô velha. E aí, ouvindo o George, e essa questão do duplo, da sombra, né? Disso que vai se formando, isso vai se formando, e isso chega uma hora que ele quer te substituir. Não, chega, você já levou essa vida aí pacata, ou essa vida mais assim, ó, agora é a vez do que você não quis viver, ou do que você quis e não conseguiu, ou do que você não sabia que queria. E é esse duplo belo, né, que o Jorge falou, que é o que suplanta, né? Não é o Frankenstein que suplanta o Victor. Por quê? Porque o Frankenstein tem essa questão monstruosa, visualmente apavorante. Só que quando você tem esse que suplanta no substância, né? O que talvez isso seja uma das chaves, né? Por que eu vou deixar esse eu me suplantar, esse outro eu? Pô, mas ele é melhor que eu. É mais jovem, é mais bonita, é mais descolada, tem mais vontade de viver? Pensamento. Inverte e o isso monstruoso, conversa né? muito com a questão... Sim. Inverte o monstruoso. Porque na substância, a menina é horrorosa, pessoa péssima, porém belíssima, né? Então, e isso conversa muito com a questão do envelhecimento feminino. Por que que... Aí eu vou retomar a fala do George, assim. Por que eu passei a vida toda suprimindo coisas e agora eu começo a suprimir esse corpo que está envelhecido, não está no padrão ali que eu estou acostumado ou que a sociedade pede, porque a sociedade não deixa a mulher envelhecer. E se você envelhecer, você tem que envelhecer muito bem. Você tem que ser a Meryl Streep. Você tem que ser a Happy Burn. Do contrário, não envelheça, querido. Não vai dar. Se for para envelhecer, você tem que envelhecer muito bem. E aí vem todas as cobranças tem que parecer natural, mas não natural demais que pareça velha. Mas também você não pode emular uma juventude, porque aí você tá errado, tá ridícula. Tá ridícula essa sua cara esticada. Aí elas começam a desesticar a cara. Mas agora envelheceu, né? Nossa, mas se você estiver pintando o cabelo, você tá tentando emular uma juventude, aí ficou feio, ficou brega, esse cabelo pesa. Aí você não pinta o cabelo, fala, nossa, tá descuidado. Então, você começa a suprimir, a empurrar para essa sombra, porque socialmente não te dão espaço para você ser essa pessoa. Você não vai se tornando outra pessoa quando você é mulher. O homem, ele vai se tornando outra pessoa, né? Ele vai amadurecendo, ele vai melhorando, ele vai se esmerando enquanto ser humano, tá? No melhor dos casos, né? Não tô falando que vocês dão conta, não, porque não dão. Mas era o esperado. O esperado seria que você vai se tornando uma pessoa melhor, né? Eu sou hoje em dia mais capaz, mais inteligente, mais... né? Eu refinei ali umas características boas minhas, umas ruins eu tô tentando melhorar. Da mulher, não. Você chega num ponto ali, e que incrivelmente é bem próximo dos 18 anos, ali é onde você tem que estar para sempre. É a faixa Leonardo DiCaprio. É a faixa de corte do Leonardo DiCaprio. Até ali, 18, 25, você tem que estar fisicamente, visualmente, psicologicamente naquela faixa ali. Porque tudo a partir disso aí tem que ser suprimido. Ao mesmo tempo que você cria filhos, constrói uma carreira, cuida de uma família, e se tudo isso precisar de você, você vai abrir mão da carreira e de tudo que você construiu, porque a família e os filhos vão precisar de você, e os pais envelhecem, e o marido precisa... Então, essa nova sombra que vai se criando, você tem essa construção, essa cabeça que você não sabe que você está construindo ela ali até a hora que ela sai do vaso e te chama de mãe. Não, pra mim o pior ela olhar e o trem falar assim, mãe? Não, bicho, a resposta é não existe sim pra essa pergunta. Se você não fez aquela pessoa, se você não quis aquela pessoa e ela te chamar de mãe, não, que estranho. Ela fez aquela pessoa. Ela fez, é verdade, ela só não sabia. Ela só não sabia. E aí, aquilo tá se construindo, ela não tem consciência. Do momento que ela passa a ter consciência,
aquilo continua sendo construído. Só que ela começa a fingir que não vou jogar fora, vou pôr pra morrer na varanda, joga no lixo, aí o trem volta. Então, ela também não toma uma atitude assim do tipo, eu vou passar isso no triturador. Foi a primeira coisa que eu pensei. Passa no picador de papel. Ninguém passou no picador de Coitada papel. da cabeça. Não tenho dó. Achei meio pavoroso. E isso lá na frente vai te suprimir. Esse seu eu que formou este outro já não serve, porque talvez isso já tenha se exaurido também. Não é porque o outro é muito ruim neste caso, porque está envelhecida. Não, mas porque talvez já tenha exaurido aquela possibilidade de vida ali, sabe? Você não pode passar o resto da sua vida com um marido que levanta de manhã, vai para o trabalho, volta e dorme, e uma filha que está vivendo a vida e construindo coisas, e você está ali meio ressentida com aquilo, não com a filha, mas com o fato de você não estar vivendo uma vida, talvez aquilo não sirva mais. Não tem mais lugar, né? Não tem mais lugar. E é isso de trocar a roupa é muito simbólico, porque a outra deixa ela nua no banheiro frio, que é um método de tortura, gente. Você deixar uma pessoa num lugar frio sem roupa é literalmente um método de tortura. Porque é desconfortável, porque você está mais vulnerável impossível. Então você precisa daquela vulnerabilidade. Né? Pois ela enfia outra na privada. Ela enfia outra na privada? Agora você vai, é a sua vez. Porque não cabe mais isso. Então, inicialmente eu fiquei muito apavorada com isso de ser suplantada pela outra. Mas agora, aqui, durante a conversa, eu fiquei pensando que talvez não seja tão terrível. O método é péssimo? Péssimos métodos de chegar. Mas talvez, às vezes, a gente precisa que algo que a gente criou e que tá ali, ó, na nossa cabeça, caia na nossa cabeça. Saia. Chega, saia. Fala, não, chega. Você tá muito reprimida, mulher, vamos ali. Tira a roupa, vamos passear. Educação pelas fezes. Ai, meu Deus. Uma das enfermeiras tomou o bebê dos braços da médica e o trouxe com cuidado até ela. Era uma massa gelatinosa de cor e cheiro muito forte de sangue. O que é isso? Ela perguntou à médica e as enfermeiras segurando o bebê nos braços. Sentiu o calor da massa de sangue no colo. Ninguém vai me responder o que é isso? Não está vendo que é um bebê? A médica respondeu rispidamente. Apesar da máscara que cobria o rosto, podia reconhecê-la pela sombra azul e o delineado preto. Isso aqui é um bebê? Eu não disse para encontrá-lo algum pai? É esse que dá a deixar o bebê crescer sozinho. Olha no que deu, disse a médica friamente, como se a estivesse culpando. A massa de sangue se mexeu, ela levou um susto. Ele está procurando a mãe, disse gentilmente a enfermeira que tinha trazido o bebê. Está olhando para a mãe, olhe nos olhos dele. Ela também sentiu o olhar da massa de sangue na sua direção, mas não sabia de onde vinha, pois não via os olhos, ou melhor, não dava para saber onde era a cabeça ou o corpo naquele ser. Aturdida, ela observou de todos os lados. O bebê, que se mexia, estremeceu de repente. Por uma fração de segundo, a massa vermelha brilhou como uma joia preciosa e transparente. Logo depois, desmanchou-se em uma poça de sangue líquido. Menorreia, em Coelho Maldito, por Bora Chung, tradução de Hugh Johnson, editora Alfaguara, 2024. Muito bem, eu queria começar esse bloco retomando uma coisa que vocês já falaram, que eu acho que é o interessante da gente pensar nessa discussão desse conto, e que talvez a minha ligação direta nesse momento seja com a metamorfose do Kafka. Por quê? Eu vou construir essa linha. Porque a gente tá falando muito aqui de como a gente tem uma situação esquisita, uma situação absurda, uma situação nesse sentido do estranho, né? Sei lá, a pessoa ficou grávida sem ter nenhuma relação sexual, a pessoa virou uma barata. Claro que no caso do Kafka é muito mais extremo, né? Mas o bizarro do conto, pra mim, aqui não é o acontecimento em si, né? O estranho não é o processo de gravidez, o processo ali da menstruação. Esse não é o estranho. O estranho é a reação das pessoas ao redor ali, né? O absurdo é o jogo social que passa ali, né? A cabeça, ele tem um pouco menos disso, apesar das reações também serem bem esquisitas, como a gente falou do marido, do Gari. Mas aqui, na Menorreia, essa violência da médica que perpassa, a relação da família com a busca do pai, situações absurdas como um mafioso que fala, bom, então eu vou aqui ter o seu filho e depois a gente vai herdar todo esse império. A gente tem o chantagista que aparece ali completamente aleatório falando, eu sou o pai de seu filho, se você não me pagar eu vou contar pra todo mundo. Ela tipo, beleza, eu só quero um pai, você pode ser o pai do meu filho, não tem problema, eu só preciso disso. E aí tem a briga, enfim, a gente tem uma série de situações absurdas que se desenrolam a partir desse fato.
E o ponto crucial ali, que é esta mulher que precisou largar a pesquisa, que precisou fazer uma série de coisas por conta desse acontecimento, tá ali desamparada, enquanto o jogo social inteiro é um grande absurdo, né? É o mais esquisito ali pra mim, nesse processo de estranhamento do conto, né? Claro que a gente tem esse magético que a gente destaca, porque é também um grande fator, talvez aqui, né, falando do estilo da Bora Chung, essa descrição do sangue e do processo seja um dos poucos momentos em que ela tem esse desenvolvimento estilístico de trabalhar com algum floreio, né? Mas pra mim, no conto, ele fica nesse espaço, né? De, que situação é essa? Por que você tá sendo grosso com a mulher? Ela só tomou o remédio. Que porra tá acontecendo? Por que vocês estão desse jeito? Pra mim, fica um pouco desse jeito, né? Tipo, o cara virou uma barata. Você veio perguntar se ele vai trabalhar, ele virou um inseto. Você não entendeu? É um pouco nesse caminho pra mim. Será que vai rolar um atestado, né? Não é esse o ponto. Acho que é por isso que pra mim ele pega nesse ponto. É diferente, por exemplo, do que a gente falou no episódio passado, do episódio da Ika, em que a gente tem a moça que tá efetivamente se transformando numa grande mancha ali de sangue por conta da menstruação dela aqui, né? É outro processo aqui, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas pra mim ele pega muito nesse espaço, né? O corpo, ele tá ali, é um fator importante, mas não necessariamente ele é o estranhamento, né? A gente tem outras questões que giram ao redor desse corpo que de fato são mais esquisitas do que o processo em si. Vai, Ana, essa é aquela hora que você falou que queria falar tudo. Quando a gente lê as reações da médica, eu comecei a falar isso. E você pensa assim, nossa, mas que absurdo. Não tem como, se você conviveu com mulheres ou você passou por isso, você foi uma mulher que foi ao médico e o médico botou a culpa completamente em você, não tem como você pensar assim, ai que estranho, você pensa assim, ah que inferno. Não, é outro tipo essa reação, e é exatamente isso que o Arthur falou. Tá, mas eu tô com uma dor. Não, mas a culpa é sua, porque você que tomou o remédio. Não, pera, eu tô falando de outra coisa. Olha aqui, eu tomei o remédio porque eu estava me esvaindo em sangue. Sim, mas você tomou muito mais tempo do que precisava. Sim, minha senhora, eu tava fazendo um mestrado, eu tava meio ocupado. Não, mas a culpa do que aconteceu é sua. E aí, vai dar muito errado, porque aí você pode morrer. Mas aí, quem foi que se colocou nessa situação, né? Foi você mesmo, porque a gestante, no caso, querido, é a senhora. Então, é muito fácil você se relacionar com esse estranhamento de que não é o que está acontecendo que causou uma reação extremada nas pessoas de pena, ou nos dois casos que o Arthur citou aqui, incluindo o Kafka, de que nem pena. Você fala, gente, é hora de ter dó desse menino, ele acordou virado na barata. Não é tem que ter dó não, porque o pai acha que ele é preguiçoso, o chefe acha que ele tá inventando coisa para não trabalhar e vai bater na porta dele. E aí você fica, a gente pode falar do fato de que ele virou uma barata? Não. O negócio ele tem mais braço, vai trabalhar mais agora, Ana. Vai trabalhar mais, é muito melhor. Como assim? O que esse homem... O tanto que esse homem não vai produzir aí nessa escala 6? Pô, são praticamente 3 funcionários em uma só. E não consegue falar, vai se distrair menos. Pô, e aí nesse... Nossa, só sucesso. O capitalismo é isso. Nesse caso do conto da moça, por um lado eu esperava que a família falasse assim, olha só, engravidou, que absurdo! Que absurdo, tinha que estar estudando. Não, nem isso. A família nem estranha o fato dela ter engravidado. A família leva aquilo por tem que resolver. Então vamos achar um pai, né? Como se a família estivesse muito feliz de agora essa menina vai largar esse negócio de estudar, né? Vai fazer o que tinha que fazer, que era cuidar do marido e do filho. Então, é muito interessante perceber que não é... As autoras, e nem incluindo o Kafka, os autores não precisam inventar isso de... E se essa pessoa passasse por uma situação muito esquisita, olha, ela engravidou do nada, e a gente fizesse com que as pessoas tivessem reações extremadas e outras não sobre isso. Porque ela é a única a questionar assim, bem, mas eu tava tomando remédio. Tá, mas é isso que acontece quando toma remédio. Mas por que ninguém me falou? Porque não era pra você ter tomado esse remédio tanto tempo. Então a culpa é toda dela. Você causou isso. E aí as reações não são sobre o fato de que absurdo um remédio feito para evitar a concepção te engravidar. Não. É o que você deveria ter feito e o que você deve fazer a partir de agora sobre isso. Você precisa de um pai. E aí ela passa por todos os incômodos da gravidez, né? Tem uma hora ali que ela vai ficando meio, lendo sobre aquilo, comendo e passando mal. E só. Pra no final, ainda essa cena. A cena que abriu agora essa parte que o Arthur leu. Pra mim, eu dei um gritinho literal quando o bebê se dissolveu ali. Porque
é outra parte disso. Ela engravidou e o problema não era o fato dela ter engravidado sem uma relação, era o fato dela ter se deixado engravidar. E agora é assim, nasceu um coagulão, botaram no colo dela como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Toma que o problema é seu, né? Toma aqui, ó, se vira. Eu falei que isso ia acontecer se você não arrumasse o pai. E aquilo se dissolve na frente dela e vira, sabe-se Deus lá quantos litros de sangue. O estranhamento não está fisicamente naquilo. O estranhamento é das reações, né? Ela fica, e a enfermeira ainda fala, ele tá procurando a mãe. E a mancha de sangue tá ali meio... eu só consigo pensar numa coisa muito terrível quando essa cena vem na cabeça. Então, esse estranhamento do que não está na sua frente, mas das minhas reações sobre isso ter acontecido, né? Das reações da médica, das reações dos pais, dos homens que aparecem ali. O cara vê uma oportunidade de ser um herdeiro, o outro vê a oportunidade de extorquir financeiramente a família, o outro vê a oportunidade de casar, já que ele não casou até hoje. E são as minhas reações sobre aquilo que aconteceu e não as minhas reações sobre a minha reação sobre aquilo que aconteceu. Né? Vamos aí engatilhar frases. E não o que efetivamente, o que fisicamente aconteceu. A gravidez ou o próprio parto, o desmanchamento daquele coágulo. O estranhamento não tá naquilo. Tem um pouco disso no Uzumaki, né? O menino tá indo pra escola, ele é um esquisitão ali, aí daqui a pouco começa a nascer um caracol nas costas dele. Nossa, até hoje esse é horrível pra mim. Vamos engaiolar, né? Vamos enjolar, vamos ver onde é que dá. O menino tá virando um caracol, você vai levando o estranhamento pra outro caminho. E aí isso fica muito terrível quando você fala de um menino virando caracol, mas quando você fala de uma questão tão feminina quanto engravidar e, sei lá, e sangue e fluidos e coisas, eu sinto que pra gente o incômodo maior está nas reações, essas reações sobre as reações sobre as reações, do não ser ouvida. Assim, vem cá, eu tô me preocupando com o fato de eu ter engravidado porque eu tomei anticoncepcional. Ninguém vai se preocupar com isso comigo? Não. Então, talvez haja, pra gente que lê, pra uma pessoa com útero que lê isso, tem uma camada de putice, de revolta em cima disso, que talvez uma pessoa que nunca passou por isso, sei lá, Jorge Arthur, talvez não sintam os outros estranhamentos, mas não sintam esse ponto em que esse estranhamento pega na realidade. Que é aquele pontinho que você pensa assim, isso era bem capaz mesmo? Se essa situação acontecesse, a reação das pessoas seria essa. Eu estaria sozinha nessa. A culpa seria minha. A violência médica estaria ali, ou no caso, voltando à vegetariana, né? Violência familiar estaria ali, não é no fato dela ter parado de comer carne, mas como que isso afeta a família? As vontades do pai, os humores da mãe, da irmã, do cunhado, tal. Então, eu não sei se para vocês é acessível, se dá para acessar essa camada que sai do fantástico, do irreal, do insólito, e fica no cruamente material. É isso aqui, assim. Eu imagino que quando a gente fala, sei lá, de horror racial, teve uma época que estava meio em voga, né? Série sobre horror racial, e que eu falando de uma posição de uma pessoa que não é racializada, né, dentro da nossa sociedade, eu consigo ficar puta, sofrer, ficar com ódio, achar absurdo ou sentir o horror e o fantástico daquilo, mas eu não consigo acessar essa camada de realidade que tá ali, que adiciona mais uma textura terrível a essa história. Então, nesse caso, falando de gênero aqui, eu imagino que para vocês essa camada também é inacessível se isso aqui acontecesse, eu sei que a reação das pessoas seria essa, e é isso que me deixa puta. A reação das pessoas seria, inclusive de uma médica mulher, culpa é sua, porque aí ela dá a carteirada científica ali. Por quê? Porque eu te avisei. Eu não falei que isso ia acontecer? Falei. O que deu? Então, tá sendo difícil até colocar objetivamente, assim, esse acesso. Pra te ajudar, assim, de repente, a gente pode pensar na construção que a gente tava falando no primeiro bloco, que seria interessante da gente aprofundar aqui, porque aí a gente pode ouvir você também e deixar uma deixa pro Jorge falar, que eu acho que em alguma medida é difícil refletir sobre isso também, porque há um pouco daquilo que a gente comentou na primeira temporada, né? Eu não sei do que eu não sei. Então você falando... Eu não sei se eu saberia ou não saberia. Eu não sei, porque de fato essa camada da vivência, ela vai estar inacessível. E o subjetivo, no geral, ele vai estar sempre inacessível, né? Então a gente pode supor e a gente pode torcer
para que boas obras de arte elas passem em alguma medida, pelo menos de maneira inconsciente, parte dessas coisas, né? Mas é sempre difícil saber o que a gente não sabe. E eu acredito muito que exista uma camada inacessível da vivência disso, né? Mas eu acho que a gente pode puxar isso pra gente fazer uma delimitação do conceito daquilo que a gente tá falando no primeiro bloco sobre o que é estranho para quem, né? Talvez passe por isso também. Então acho que pra gente cercear essa pergunta aí é tipo, o que seria estranho para quem? Talvez alguém ache de fato estranho a questão corporal, de pô, olha só esse grande coágulo, que talvez não seja um estranhamento pra você, né? Que vai ser pra uma outra pessoa que nunca tivesse tido contato com uma experiência nesse sentido de, pô, as pessoas menstruam, sei lá. E possa ser por esse caminho, de repente, né? Não sei se te ajuda em alguma coisa, mas... Sim, é por aí, É isso, eu comentei, aí eu vou falar aqui novamente uma coisa que eu comentei com vocês em off, que todas as vezes, acho que as mulheres que me escutam também vão pensar sobre isso, todas as vezes que você escuta uma pessoa falando assim que tem horror a sangue, que desmaia, que não sei o que, é um homem. Todas as vezes. Eu nunca conheci uma mulher que tem esse medo. Porque é impossível você, dentro da materialidade, da realidade de ser mulher, você ter esse tipo de medo. Porque o medo ele vem do irracional. E neste caso, pra gente, isso beira o prático. O contato com o sangue, com o fluido, beira o prático. E aí isso deságua em todo o trabalho de cuidado e mesmo na medicina, no apoio à saúde, né? De você ter mulheres que lidam ali com sangue, com corte, com tudo, com coisas terríveis, sem muito terror, assim. O que é desconhecido, né, te causa esse estranhamento. Você tá numa escuridão, assim. Quando você já tem uma noção ali do que você pode encontrar, ele pode até te causar estranhamento, mas você fala, ok, mas não é desconhecido. Não é desconhecido, mas aí o desconhecido vai ser o quê? As reações das pessoas a respeito disso. Ou o fato de um remédio anticoncepcional causar a concepção. Ou... em outros casos, né, assim, a mulher tá na menopausa, o fluxo tá estranho, mas aí de repente começa a ficar mais estranho do que esperado. Eita, tá estranho, mas assim, também o chão não precisava se abrir num poço de sangue. Então, falando, né, de um conto que a gente já discutiu antes. Então, quando você tem essa camada, o estranho, ele passa a ser uma coisa a mais, né, e não só de cara é estranho, assim. Nossa, de cara, esse fato dessa pessoa estar sangrando infinitamente aqui, pra mim, já me causou uma paura. Não, até ali tá tranquilo. Até aqui, só mais um dia na vida de quem consultou um médico alguma vez na vida. Eu concordo que eu acho que eu e o Arthur, a gente tá só pensando se é capaz de saber o que não sabe, né? Porque a gente não vai saber, porque tem uma corporalidade aí, né? E aí até o nosso tema, né? O corpo, ele diz de uma relação direta com a nossa psique, né? Então, muita coisa que passa pelo corpo se passa de formas diferentes. Num homem e numa mulher, a gente vai ter produções simbólicas completamente diferentes a partir disso, né? Então, a gente pode até tentar fazer algumas correlações, deslocamentos, mas a gente nunca vai saber se chega perto, né, de sentir, né, aquela mesma sensação psicológica da coisa, desse estranhamento, né, do corpo. A gente pode, por exemplo, né, entender a parte médica, assim, né, tá? Provavelmente Arthur já foi também algum médico que falou algum absurdo ou deu uma canetada científica, assim, de toma isso aqui, aí você chega lá, não, mas isso aqui me criou antenas na cabeça e tá, não, mas você tomou fora do horário. Isso a gente consegue entender. Era pra tomar 12:00, você tomou 12:03, então infelizmente você agora é um ET. Sinto muito. A culpa é sua. Esse tipo de coisa a gente entende, porque acontece de várias formas diferentes, né? E acho que isso ela mostra no conto também, nessa coisa da medicina, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e no fim você é o culpado sempre, né? Você é o que usou os remédios errado, você, né, misturou, não, você deixou de tomar, né, e os remédios em si são sempre isentos também, né, existe uma isenção aí do anticoncepcional, mas peraí, né? E o anticoncepcional tem isso, né, eles causam muitas reações ruins, e são, né, continuamente prescritos aí como se solucionassem outros problemas, causam, né? Então fica nessa... E acho que tem um pouco da crítica da medicina aí nesse conto também. Justamente essas contradições, essas faltas de sentido, né?
E aí a parte social, aí vem a coisa, né? Que pra mim foi assim, também foi um pouco estranho, sabe? Então, você causou tudo isso de problema, agora a solução pra sua vida é um homem, né? E acho que isso as mulheres devem ouvir muito, de várias formas diferentes. Bom, a solução pra sua vida, então, é só acha um homem, né? É isso aí. Resolve tudo. Seu filho vai nascer perfeito, vai consertar aquele erro que você teve, vai consertar a sua vida, porque agora você vai ser mãe de família e não vai mais estudar sei lá o que você estuda. Né? E ninguém entende o que ela estuda no conto, né? Ela fala, é literatura russa, tá? Vem um falar em inglês com ela, vem outro falar que não sabe o que é. E qual o homem? Não, o que topar. Eu estudo literatura russa. Ah, então vou declamar Romeu e Julieta aqui pra você. Isso. Que desespero dessa parte. E é isso. E aí fica na mão dos caras, né? Eles que tem que topar. Ela tem que pegar qualquer um, assim, porque ela não tem mais um direito, né, de decidir a própria vida. Porque ela errou o remédio, sabe? Ela tomou mais do remédio que passaram para ela, então ela não tem mais o direito de decidir nada da vida dela. Nada mais. E essa trajetória é muito interessante, né? Porque até o personagem masculino nesse conto, que é apresentado com melhores olhos, né? Que é o primeiro personagem que ela conhece. Ele ainda vai falar, eu quero sim. Tipo, não dá tempo. Você demorou. Você não vai conseguir fazer nada. Você se omitiu até agora. É esse o grande lance. É porque ele falou que ia pensar e pensou 9 meses. E pensou 9 meses. Não dá tempo agora. Ele já virou uma gosma. Já foi. Então é isso. Até o bom... Nisso a gente falou, né? Nos episódios passados também. Até o homem que é visto ali como alguém que é bonzinho, não sei o quê, tá... Mais ou menos, ele também tá todo errado ali. Né, ele também está envolvido em todo esse contexto do machismo, né, da forma como tudo isso é encarado, das necessidades que são impostas a essa mulher, que perde totalmente o agenciamento. E acho que talvez o estranhamento vá por aí, né? Onde está o agenciamento nesta vida, né, dessa personagem? Se a gente for brisar um pouco mais, assim, for mais um passo além, eu vou... Ouvindo vocês, eu lembrei de uma reflexão que eu tive há pouco tempo, assim. Eu tava... Vai ser um caminho longo, tenham paciência. A gente tá assistindo Diário da Apotecária aqui em casa, que é uma história... É um anime que se passa... apesar de ser uma animação japonesa, ele se passa num período antigo na China. E aí a apotecária em si... Ela faz, né, os remédios, as pastas, ela acompanha ali o pai, e ela trabalha principalmente num bordel. E aí a gente tava assistindo o momento em que ela começa a falar de inibidor de prazer, de afrodisíaco, de anticoncepcional, métodos abortivos e tal. E aí eu comecei a entrar numa pira de tipo, cara, é uma ficção, é exagerado, tenho percepção disso, mas a gente teve ao longo da história muito conhecimento empírico e conhecimento, abre aspas, pagão, do corpo, de como que é essas questões, de saber métodos abortivos e contraceptivos há muito tempo, há muito tempo, e conseguir ter esse controle, ter essa percepção pelos usos das ervas, pelos usos do tempo, uma série de coisas, né? Um conhecimento que foi apagado pelo pensamento moderno com muita eficácia, a ponto da gente ter uma suposta revolução sexual que mudou o mundo em 1900 e pouco, quanto tempo a gente teve de conhecimento que se perdeu nisso, né? E a gente visualiza, eu acho, nessa construção, não só essa questão do agenciamento, mas esse apartamento que a gente tem, essa desvalorização do próprio conhecimento empírico, do conhecimento corporal, dessas questões que não tangem o espaço do conhecimento intelectual e acadêmico, né? No conto da cabeça a gente tem essa separação do limpo, né, e do sujo, da sombra. Aqui a gente tem também um pouco, me parece, essa questão de quem tem o direito ao conhecimento, como é que ele é feito, como é que a gente tem acesso ao conhecimento científico. De fato, se de fato tomar anticoncepcionais por 3 meses a mais, além do que o médico mandar, de fato fizesse que você se engravidasse de um coágulo, se fosse o caso. Como é que a gente tem acesso a isso? Como é que a gente sabe? A gente tá apartado desse processo, desse conhecimento científico, desse conhecimento intelectual, e a comunicação desse conhecimento através desse espaço de violência, desse espaço de comunicação agressiva, que é uma comunicação, inclusive, também a posteriori. Então, assim, você não sabe antes, você sabe, bom, o seu erro foi feito, né? Então agora o que temos é essa punição pelo seu erro. A gente não tem um processo
educativo, é um processo completamente punitivo de comunicação, né? E a gente passa por isso em diversas áreas. Eu acho que a gente tem aqui uma questão muito particular e muito específica da medicina, e que é ainda mais particular em relação à medicina e o corpo feminino, como vocês já falaram, e é disseminado todas as críticas que são feitas sobre, por exemplo, o uso do anticoncepcional, que é a questão aqui dita, né, sobre o que ele afeta o corpo e para quem que é esse anticoncepcional, versus todo esse conhecimento que a gente tinha, que foi apagado muito sistematicamente, com muita eficiência. E eu fiquei muito pensando nisso enquanto eu via a cena do desenho, e agora, depois em que vocês estavam retomando essa discussão, eu pensei muito nisso também, porque acho que de alguma forma dialoga, né? Esse agenciamento não é só um agenciamento subjetivo, não é só uma questão particular, é um agenciamento que tá ali, é podado em todas as esferas ali da vida dela, né? A própria família que a Ana Raíssa falou agora há pouco, não é só uma questão de rejeição. Pô, eles estão colocando a foto dela no jornal porque as pessoas estavam rejeitando ela por gravidez. Não só colocaram uma foto, como não comunicaram. De repente, ela começou a receber mensagem de um cara que não tinha nem dinheiro pra ligar pra ela, que ele falou, não, me liga porque eu I love you. Não, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? É um pouco por aí, assim. Não sei se viajei demais ou se vocês acham que faz algum sentido esse percurso. Eu fiquei pensando que é isso, ela não tem agenciamento nem sobre o próprio corpo, na medida em que não tem esses conhecimentos que o Arthur estava comentando, né? Não tem o saber ali mais, né? O saber que antigamente talvez tivesse de, bom, você tá sentindo o quê? Como é que tá essa barriga? Como que isso surgiu? O que que isso pode ser? Não, é só uma coisa que alguém diz e aí aquilo é tomado como a verdade universal. É o que a médica maquiada lá fala e é isso. E aí ela nem tem, parece, o direito de procurar uma segunda opinião. É isso e acabou. Agora só tem uma solução. E se você não fizer direito, você tá lascado. Então, eu acho que perde justamente também esse autoconhecimento, né, dos processos biológicos e tudo mais, que foi sendo justamente, né, apartado também para que isso seja um conhecimento vendido, né, que seja um conhecimento dado como pílula. E aí ela perde também esse agenciamento de si mesma, ali, total, né, do agenciamento social, de tudo que ela pode fazer e o que fazem por ela, e o de se autoconhecer ali também, né, de alguma maneira. Tava ouvindo o Arthur e lembrando de duas leituras mais recentes, que é um conto do Voladoras, se eu não me engano. O Arthur me corrija se ele perceber. Eu não li ainda Voladoras. Mas eu acho que corrigir. Foi alguma coisa que a gente leu, então não foi o Voladoras. Okay. E o Temporada de Furacões, em certo. Que mulheres que têm acesso a esse conhecimento ancestral que o Arthur falou, são vistas como bruxas, como... As pessoas até usam do trabalho delas. A avó que faz aborto, ela é procurada. Ela recebe as pessoas. O Cupim também, né? Tem isso. O Cupim também. A avó que faz lá as rezas para as coisas darem certo ou não, ela recebe as pessoas procuram as pessoas, mas socialmente essas mulheres são proscritas. No Voladoras tem isso. Não é? Então a sociedade, aquela pequena sociedade, ela precisa dos seus conhecimentos mágicos sobre aborto, contracepção, remédios, matar um homem com machado, mas conhecimentos ancestrais, meninas. Mas socialmente ninguém admite. Ninguém admite que procura a aborteira. Ninguém admite que procura a feiticeira. Ninguém admite que procura a bruxa. E aí ela é proscrita, ela sempre mora longe, ela sempre mora ali na periferia, a casa dela tá sempre meio ali atrás de muitas plantas, ou de uma montanha, ou de um morro, que é pra não ser vista. A pessoa que chega lá, ela sempre chega escondida. E aí há esse acordo tácito de que, ok, essas pessoas vão ser recebidas, vão ser bem recebidas, vão ter ali o que conseguem e o que querem. Porém, socialmente, elas vão ser apedrejadas, mortas, proscritas, né? Então, você perde esse tipo de conhecimento, principalmente pela proscrição dessas mulheres. E é uma vida muito precária, medicina, né? Muito. E aí a medicina hoje... Nossa, estamos descobrindo aqui que, vejam vocês, pela primeira vez, já no século XXI, nós estamos testando absorventes menstruais com sangue mesmo, viu? Agora. Porra, então, quando você via a propaganda que mostrava um líquido azul, você achava que era só para evitar imagens gráficas? Não, é porque eles testavam nesse líquido azul mesmo.
Então não funciona há 50 anos. Tá bom, a gente vai usar sangue agora para ver se resolve a vida de você. Ou então a gente vai lançar um modelo que também é recente, que foi uma médica que lançou um modelo de corpo humano, né? Porque você tem esses esquemas dos sistemas, né? Do esquelético, do muscular, do intravenoso, e aí alguém teve uma boa ideia de fazer. Então, e se a gente fizer com o corpo feminino? Olha, Aí... que bom. Século XXI realmente é uma maravilha. E aí ficou todo mundo chocado, porque pela primeira vez você mostra estruturas ali das mamas e tal. E agora tá um movimento interessante nas redes sociais das médicas mostrarem como é um útero. Porque a gente não sabe, a gente sabe como é que é o quê? O desenho 3D visto de frente de um útero. Agora, como tá? A gente está muito chocada com o fato de ter percebido que, sei lá, as suas trompas não são coladas. O óvulo, ele é solto no seu corpo, assim, ó. Psh, e aí fica lá as mãozinhas puxando. Vem cá. Então, e aí a gente... Não é possível isso. E aí beira a ficção científica. Mas beira a ficção científica por quê? Porque esse conhecimento, ele não chegava até a gente. Né? Tem todas essas questões, assim. Uma vez eu li um depoimento que eu nunca mais achei e que me perturba até hoje, de uma médica falando que fez Era em inglês, então não consigo achar. Ela fez a autópsia de uma mulher relativamente jovem que, quando ela olhou a ficha, né, tinha falado que ela tinha passado a vida toda com dores crônicas imaginárias, que era viciada em remédio, que já tinha sido encaminhada para o psiquiatra várias vezes porque ela inventava dores para continuar sendo medicada e ela queria medicamentos cada vez mais fortes e barará. Então ela teve uma vida muito, muito triste e complicada e morreu relativamente cedo, acho que antes dos 50. Essa médica fez a autópsia e percebeu que ela tinha uma endometriose tão severa que os órgãos dela, do pulmão para baixo, estavam colados. Meu Deus do céu. Nossa. E foi descoberto quando? Na autópsia. E ela sempre foi... Demorou um pouco. Demorou um tantinho, né? Passou um pouco Meu da hora. Deus Passou um pouco do horário. E ela teve acesso a médicos e medicamentos a vida toda. E ela sempre foi taxada de viciada em remédio. Gosta de fazer de coitada porque quer tomar mais remédio. Dores imaginárias. Foi encaminhada ao psiquiatra, que também laudos. E aí, às vezes, sobra pouco, né? Pra fantasia e pra ficção. E esse conhecimento... É de agora? Nossa, só agora a gente percebeu que talvez essa mulher tivesse sofrimento? Só agora a gente percebeu que é assim que funciona o corpo humano, ou o útero, ou... Não, é um conhecimento que ele existe ou já existiu e se perdeu. Se perdeu pela precarização das condições, né, de passar para frente de quem detém esse conhecimento. Aí agora você vai no postinho, aí às vezes o médico te receita um chá. E que é muito legal, não é uma crítica. Não, mas você não precisa tomar esse medicamento, você pode tomar o chá tal. Agora, no século XXI, tem quantos séculos que a gente tá falando que... Então, talvez chás, às vezes, resolvam as coisas. Ou ajudem no momento, às vezes, não é o chá. Às vezes é você falar pra uma mãe de família assim, você vai sentar 10 minutinhos depois que todo mundo dormir e você vai tomar um chá. Porque pra ela estar sentada em silêncio ali já vai resolver muita coisa. Exato. Mas esse conhecimento se perde. Não uma substituição, né? Ninguém tá falando, não, remédio, a indústria farmacêutica é uma grande conspiração. Não. As coisas existem em conjunto e podem ser pensadas sistematicamente, né? Uma grande possibilidade de refletir. Que é integrar. Exato. Acho que o ponto, pra ninguém ficar acusando a Ana de... Não, inclusive de sou um nada, grande de- fã do diclofenaco, viu? Eu sou uma pessoa que tem enxaqueca, jamais falaria pra vocês substituírem remédio. Mas é essa possibilidade, né? Porque o conhecimento, ele não é nem discutido, não é nem refletido. É realmente uma possibilidade ou não é? Existe algo ali ou não existe? Não sabemos, porque não existe essa discussão. Nós não temos acesso nem a esta possibilidade de refletir sobre isso. Existe uma questão mais profunda nisso. E assim, esse relato da Ana, ela tá citando um vídeo gringo, mas eu tenho uma irmã mais velha que tem dores crônicas, tem endometriose, tem uma série de doenças complexas, e os relatos, eles são assim mesmo. Os médicos, eles não acreditam que você tem dor. E ela conhece outras pacientes, outras mulheres que passam pela mesma situação, e são relatos bastante próximos, assim. Tem uma amiga, que inclusive já gravou algum podcast com a gente, que ela frequentemente fala que ela é atendida por médicos que não conhecem a condição dela, e que ela tem que auxiliar o médico e falar, olha, é isso que eu tenho, tá? É isso que a gente vai partir daqui. Não vamos fazer esse caminho do zero. E é um pouco por aí mesmo. Muito bem, a gente vai ficando por aqui.
se você gostou desse episódio, se você gosta do Leitura Estranha, você pode acessar o apoia.se/Leitura Estranha. Lá você tem acesso a todos os episódios dessa temporada, a todos os episódios da temporada anterior, aos links das nossas redes sociais para você acompanhar a gente por aí, e também acesso às nossas recompensas, às metas, e ver o que você pode fazer e contribuir para a gente manter esse podcast no ar e ter a nossa produção de materiais extras, que agora é a nossa segunda meta. Na próxima quinzena, a gente vai falar então sobre Corpos Esquecidos e a Polícia da Memória, de Yoko Ogawa. É um romance bastante interessante. É um romance que, se você estiver ouvindo no dia que saiu, você pode... Possivelmente, né? A gente tá aqui gravando no dia 1º de maio. Mas se você ouvir e acessar o site da Amazon e for assinante do Kindle Unlimited, é um romance que tá na assinatura. É um romance bastante interessante que vai falar sobre uma sociedade, um espaço em que um dia as pessoas acordam e elas perdem memórias. E elas esquecem o que aconteceu, e elas não sabem o que esquecem, porque entra um pouco aqui no que a gente falou, a gente não sabe do que a gente não sabe, então o que vai acontecer neste cenário? E é uma sinopse em que você vai olhar e vai falar, ué, o que tem a ver com o corpo? E aí você vai entender mais pra frente, porque isso vai ter um papel crucial na narrativa. Como eu falei, foi uma reação muito interessante do Jorge olhar e falar, eu gostei muito desse livro, mas eu não entendi ainda como é que isso vai se relacionar com o corpo. E aí ele leu, e aí eu falei, agora faz sentido. E ele falou, agora faz todo sentido. Todo sentido. Então fica o convite para vocês, para acessar o site, para acompanhar a gente nessa leitura. E a gente se vê daqui 15 dias para mais uma Leitura Estranha.